ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que eu fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que eu tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Aqui o apóstolo Paulo, que nos deu tanto exemplo de vida, né? De vida cristã, de compromisso com Deus, né? Ele fala aqui que ele não julga que ele tenha alcançado. E de igual modo, nós também não alcançamos aquilo que Deus almeja para cada um de nós, né? Paulo, ele tinha um desejo espiritual. E quando ele escreveu a carta aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 4, ele fala desse desejo espiritual na vida dele. Efésios 1, no versículo 4. Ele diz assim: pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele e em amor. Então, o alvo espiritual do apóstolo Paulo era ser irrepreensível diante de Deus, né? E em amor. Tudo que ele fazia para a obra de Deus era em amor. Então, sermos santos e irrepreensíveis deve ser também a nossa vontade. A nossa vontade. E qual tem sido a nossa vontade? Nós vivemos num mundo hoje de constantes mudanças, né? A gente vê as pessoas correndo de lá para cá, como se estivesse correndo atrás de algo, e algo que nós não podemos alcançar. Ah, eu quero ser cheios do Espírito Santo. Mas como ser cheio do Espírito Santo se eu não busco o Espírito Santo de Deus? Não é mesmo? Nós estamos vivendo dias de fast food, que é comida rápida, né? Então as pessoas vão lá, buscam um videozinho no YouTube, já ouve aquela palavrinha e acha que está tudo bem. Esquecendo que o diabo, o nosso inimigo, ele conhece as nossas vontades, as nossas fraquezas, e nem tudo que tem na internet é a vontade de Deus. Muitas vezes o inimigo usa a palavra de Deus, entre aspas, sublinhada à vontade do inimigo. E tem enganado tanta gente. Como tem gente enganada no mundo espiritual, né? E o apóstolo Paulo fala, ele ensina aos Efésios, né? Que nós devemos servir a Deus como santos e irrepreensíveis. Santos quer dizer separados, né? Nós temos nos separado para Deus. Era o desejo do apóstolo Paulo, e a minha oração é que seja o nosso também. Em 1 Tessalonicenses 2,12, 1 Tessalonicenses 2,12, o apóstolo Paulo, falando para os irmãos de Tessalônia, ele ensina: para que andasseis de um modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Andar dos crentes, que seja um andar digno de Deus. Como tem sido o nosso andar diante de Deus? Será que o nosso andar tem sido agradável a Deus? Será que se Jesus voltasse hoje e olhasse para mim e para você, ele ia dizer: vinde, benditos do meu Pai,
né? Vocês têm por herança o reino dos céus, porque fez a vontade do meu Pai, né? Mas o apóstolo Paulo falou que ele ainda não se sentia digno. Agora imagina nós, meros mortais. Mas há uma boa palavra, porque enquanto há vida, temos esperança. E Deus é um Pai tão amoroso que Ele está sempre de braços abertos, prontos a nos receber. Prontos a falar, vem, vem filho meu, né? Como filho pródigo, Ele sempre nos espera como pai do filho pródigo. O filho pródigo somos cada um de nós, que às vezes, por um motivo ou outro, nos desanimamos, nos enfraquecemos, nos deixamos nos abater pelas lutas do dia a dia. E o apóstolo Paulo, nesses versículos que nós lemos aqui em Filipenses, ele fala que ele prossegue para o alvo, né? E nós estamos prosseguindo para onde? Né? Para prosseguirmos para o alvo, nós precisamos primeiro definir qual é o nosso alvo. O que eu quero alcançar? Eu quero alcançar uma vida plena com Deus, então eu tenho que buscar. Então, quando ele diz aqui, irmãos, não julgo que eu tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Nós, quando pecamos e nos arrependemos, Deus, Ele lança os nossos pecados no fundo do mar, e dele Ele não se lembra mais. Então, se Deus não se lembra, para que nós vamos ficar lembrando, remoendo e fazendo disso um peso na nossa vida? Se nós nos confessarmos, a palavra de Deus diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos livrar de toda a injustiça. Né? Essa é a palavra de Deus, esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que espera que cada um de nós sejamos dignos de ser chamados filhos de Deus. E uma coisa que eu achei muito interessante, né? Nós temos que ser constantes, né? Esse versículo, ele fala muito da constância, da nossa constância com Deus. E o próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, no versículo 58, ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é vão. Todo e qualquer trabalho que nós fazemos para o Senhor, às vezes para nós é insignificante. Ah, mas eu só venho aqui, eu só limpo a cadeira, eu só fico ali na porta. Todo trabalho para o Senhor é digno, desde que ele seja feito, como nós lemos antes, em amor. Nós temos que fazer em amor para Deus, sabendo que nós teremos uma recompensa, né? O apóstolo Paulo diz que ele prossegue para o alvo, para o prêmio. Ele espera o prêmio da vocação dele, né? E nós vamos esperar também. O nosso galardão vai ser nos dado conforme as nossas obras. Nós não vamos ser salvos por aquilo que nós fazemos. A nossa salvação é pela fé em Cristo Jesus. Mas o nosso galardão vai vir do nosso trabalho. E o próprio apóstolo Paulo fala aqui, olha, o seu trabalho no Senhor, ele não é vão. Mesmo que você não esteja vendo, né? Fala, nossa, mas eu faço isso, faço aquilo, não estou vendo o resultado. Não se preocupe. O nosso dever é falar, é pregar a palavra, é levar a mensagem do Senhor, como o apóstolo Paulo fazia.
né? E a de converter, de convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, é do Espírito Santo de Deus. Por isso que tudo que se diz respeito à igreja do Senhor, ele é regido pelo próprio Espírito Santo de Deus. Então não se preocupe, nosso trabalho é falar. E o próprio apóstolo Paulo fala para nós, fale e não te cales. Nós estamos vendo o que o mundo está passando novamente. Eu ainda hoje estava conversando com uma amiga e falei, a gente estava esperando tanto 2022, e como tinha baixado muito as transmissões de Covid, nós ficamos muitos meses sem nenhum caso grave. Esta noite já tivemos um caso grave que precisou ser internado. E a gente fica pensando, poxa vida, quando a gente acha que tem tudo sob controle, a coisa vem e dá uma remexida. Porque a nossa vontade é uma, mas o efetuar é de Deus. E Deus sabe, porque tudo acontece pela permissão dEle. Ele sabe o porquê de tudo, nós não sabemos, né? Mas que possamos ser constantes. Se eu estou bem, eu vou louvar a Deus. Se eu não estou bem, eu vou continuar louvando a Deus, né? Porque a minha adoração a Deus, ela não pode ser flutuante. Ah, hoje eu estou bem, glória a Deus, aleluia. Amanhã eu não estou bem, né? Aquele crente abatido, aquele crente desanimado, aquele crente despreparado. Como que vai levar a palavra de Deus? As pessoas vão achar que Deus não é bom, né? Mas se você está pregando que Deus é bom e vive nessa tristeza, abatido, com o semblante descaído, né? As pessoas vão achar que esse Deus não é bom. E Deus é bom. Oh, Deus abençoe, irmã. E Deus é bom o tempo todo, né? Deus é bom o tempo todo. Nós temos que ter em mente que nós não somos merecedores de nada. Tudo é pela graça e a misericórdia de Deus em nossas vidas. E a salvação foi o melhor presente que Ele pôde deixar a cada um de nós. Então, por sermos salvos, nós já devemos ser alegres. A nossa força e a nossa alegria, ela deve vir do Senhor. No versículo 14 de Filipenses 3, o apóstolo Paulo diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aqui ele está falando de um prêmio. Ele compara a vida espiritual com o atletismo espiritual. E me veio à mente, por que será que o apóstolo Paulo, né, comparou a carreira cristã com um atletismo? Eu estou indo em busca de um prêmio, né? Eu estou indo em busca de um prêmio. Prossigo para o alvo. Nós sabemos que o alvo dele era ser santo e irrepreensível. E para isso, né? Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É que para alcançar esse alvo, somente pela misericórdia de Deus. Somente através da nossa vida com Deus. Em outra carta, quando o apóstolo Paulo escreve aos Hebreus, ele diz assim, portanto, Hebreus 12, 1 e 2. Não, 1 a 3. Hebreus 12, de 1 a 3. O apóstolo Paulo nos diz, portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e todo o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé,
o qual, pela sua alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está assentado à direita do trono de Deus. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não canseis e nem desanimeis. Eu fiquei pensando, por que o apóstolo Paulo igualou a nossa vida cristã como uma corrida? Primeiro, um atleta, quando vai participar de uma Olimpíada, por exemplo, ele tem que se preparar. Ele não vai lá, ele se inscreve e fala assim, do jeito que eu estou, eu não vou correr 50 metros, que eu vou estar caindo, morrendo, né? Então, aqui ele nos ensina que também na vida cristã nós devemos nos preparar. E nos preparar como? A palavra de Deus diz que nós erramos por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Então, muita gente hoje não quer perder tempo aprendendo das Escrituras, porque a palavra de Deus é imutável. Deus foi o mesmo ontem, hoje e será eternamente o nosso Deus, né? E Ele deixou toda a revelação que Ele queria para o ser humano, de Gênesis a Apocalipse. Então está aqui a revelação da palavra de Deus. Nós não precisamos de homens para revelar mais nada, porque a única coisa que Deus quer de cada um de nós é a nossa obediência. Obediência à sua palavra. E quantas pessoas estão correndo atrás de seres humanos que não pode dar salvação, que não pagou preço nenhum pela nossa alma, né? E estão sendo enganados. Mas o apóstolo Paulo ensinou a todas as igrejas que ele plantou, ajudou a plantar, né? Que nós devemos ter como alvo Jesus. O alvo da Igreja Batista da Paz não é o pastor Ítalo, não é a irmã Luzia, não é a irmã Jacinta, não é ninguém, é Jesus. Não olhe para a minha vida. Eu poderia falar como o apóstolo Paulo, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas eu prefiro dizer para vocês, olhe para Cristo. Olhe para o alvo, porque se nós ficarmos olhando para a direita ou para a esquerda, o que vai acontecer? Nós vamos ver pessoas, seres humanos, que são fracos, falhos, às vezes tendo uma queda pequena, e o inimigo faz ela ser muito grande, porque o intuito dele é que ninguém sirva a Cristo. É que ninguém sirva a Cristo. Tanto é que ele está conseguindo. E a palavra de Deus diz que muitos serão chamados e poucos escolhidos. Por quê? Poucos vão querer pagar o preço de perseverar. Poucos vão querer pagar o preço de se prender somente nas Escrituras. Ah, mas eu vou lá porque lá o irmão está sendo abençoado. Quem dá a bênção é Deus, não é irmão nenhum. Então, se você servir a Deus, você vai ser abençoado onde você estiver. Onde Ele te plantar. Você não precisa ficar correndo daqui para lá, de lá para cá. Você tem que ficar onde ensina a genuína palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não pode nem ser aumentada e nem ser retirada. Como diz lá em Apocalipse. Porque os que fizerem isto, a palavra de Deus diz que trarão sobre si condenação. Então, nós não queremos ser condenados, vamos nos prender àquilo que Deus deixou para nós. Esses 66 livros que é a revelação de Deus. E um atleta também, para ser um vencedor, para conseguir chegar no prêmio, chegar no alvo, ele precisa ter disciplina. Muita disciplina.
Não é treinar hoje, agora eu vou treinar só semana que vem. Não é? Tem muitos crentes que é assim, eu fui domingo na igreja, eu vou domingo que vem, tá bom demais. Será que nós estamos nos preparando corretamente, disciplinadamente, para chegar no prêmio da soberana vocação de Deus? Porque nada cai sem que a gente busque. A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então Jesus já fez a parte dele. E qual que é a nossa? Buscar, ser disciplinado. Para nós sobrevivermos, nós temos que nos alimentar todo dia. E às vezes, 3 vezes por dia. Alguns se alimentam até mais que isso. E na palavra de Deus? Quantas vezes eu busco a Deus por dia? Se eu não me alimentar, a minha alma corre um grande risco de atrofiar, de se perder. Se eu não estou ligado à videira, qualquer vento de doutrina que passar na minha frente, eu vou ter ela como verdadeira, né? Mas se eu quero seguir para o alvo, que é Jesus, e receber o prêmio da soberana vocação, como o apóstolo Paulo aqui nos ensina, cabe a mim ser disciplinado. Cabe a mim fazer da minha vida cristã uma rotina diária. Não pode ser doses homeopáticas, tem que ser, às vezes nós temos que cortar na carne aquilo que não agrada a Deus, para que possamos ter uma vida espiritual mais disciplinada. Precisamos também estar bem alimentados, né? E a palavra de Deus diz que Jesus é o pão da vida, né? Quando eu tinha 11 anos, eu morava com meu pai, meus 2 irmãos, e teve uma época que eu estava muito ruim, muito ruim. Meu pai chegava em casa, eu estava deitada, ele falava: o que você tem, filha? Eu falo: eu não sei, pai, eu não tenho vontade de nada, de nada. Aí um dia ele me pegou, ele falou: vou te levar no médico. Chegou no médico, ele falou: olha, eu não vou nem pedir exame, ela está com uma anemia visível, muito grande. E o médico me perguntou: você se alimenta? Na hora eu falei: sim, eu me alimento. Mas depois eu parei e pensei, eu tinha 11 anos na época. Eu cuidava do meu pai, dos meus 2 irmãos, eu estudava, queria achar tempo para mim brincar também, era uma criança. Então eu comia aquilo que estava mais próximo ali, o que estava mais rápido, né? E pronto, eu não me alimentava direito. Por isso eu tive uma anemia que poderia ter se tornado um problema muito sério em minha vida. Mas o médico me passou os remédios, eu tomei o remédio, comecei a me alimentar corretamente, e assim a minha saúde, a minha vontade de brincar, de pular, voltou. E assim é na nossa vida espiritual. Talvez hoje você esteja aqui e fale assim: mas esse culto não acaba nunca, né? Nossa, essa palavra está comprida. E talvez você não está com vontade de se alimentar. Você já parou para pensar que você pode estar doente espiritualmente? E isso acontece com muitas pessoas hoje em dia. Estão doentes espiritualmente. Mas Jesus é o nosso remédio. E Ele está ao alcance de cada um de nós. Basta nós querermos achá-lo, né? Jesus, Ele fez da salvação um presente, né? Só que Ele está aqui, ó, o presente é teu. Ô Jacinta, esse presente aqui é para você. Se você não vir pegar, ele vai ficar aqui na minha mão. E assim é a nossa salvação. Jesus é o nosso remédio e Ele
Ele quer nos presentear. Basta nós querermos, como o apóstolo Paulo almejava, né? Ser santo, ser irrepreensível, ser reconhecido como um andar digno de filho de Deus. Que possamos também querer isso para as nossas vidas. Nós devemos, como atletas, desvencilhar de tudo aquilo que tem nos pesado. Às vezes a gente quer correr uma carreira cristã, mas nós estamos carregando tanta bagagem, que ficamos com o nosso andar pesado. E nós sabemos que um atleta, quando vai correr, ele escolhe a roupa mais leve. A mais leve, que é para ele ter impulso, né? Voar no baixo. E se nós queremos nos andar, correr, ter uma carreira cristã, nós também temos que ir deixando de lado bagagens. Devemos ir exercitando perdão. Às vezes perdão não é com o próximo, é conosco mesmo, né? Às vezes o perdão é para nós mesmos, né? Às vezes nós mesmos nos julgamos e nos condenamos. E nisso, mas eu não posso ir para Deus, porque o que Deus vai querer com uma pessoa como eu? Já ouvi muita gente falar isso. E toda vida é muito importante para Deus. Você que está me ouvindo, você é precioso para Deus. Você é preciosa para Deus. Não deixe que o inimigo faça você pensar o contrário. Mas que possamos, a cada dia, buscar mais a presença de Deus. Nos alimentarmos da palavra de Deus. Porque Deus, o que Ele quer com cada um de nós é que vivamos em santidade, em união. Quando Ele criou Adão e Eva, Ele andava no jardim do Éden com Adão e Eva. E essa mesma convivência Ele quer ter com cada um de nós. Cada um de nós. Então, que possamos abrir o nosso coração, mas buscarmos com vontade de um vencedor, né? Aquele que quer vencer, ele se prepara, ele busca, ele se disciplina para alcançar o alvo dele. E que o nosso alvo possa ser Cristo Jesus para 2022. Que cada dia possamos acordar agradecidos. Não importa a circunstância em que nós acordamos, né? Que possamos falar como a oração de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, é muito bonito cantar, mas é muito difícil viver, né? Então, a gente só consegue isso pela graça e pela misericórdia de Deus. E a gente só encontra a misericórdia de Deus quando nós estamos com o nosso coração disponível para receber aquilo que vem de Deus. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa a cada dia nos fortalecer e que nós, a cada dia, possamos mais e mais ser gratos àquele que não poupou nem o seu próprio filho, né? Como o apóstolo Paulo diz aqui em Hebreus, que nós acabamos de ler. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, que é Jesus, para que não vos canseis e nem desanimeis. Que não possamos desanimar da nossa carreira cristã, porque nós temos um prêmio guardado para cada um de nós, né? E que possamos viver essa vida com alegria e em amor. Tudo que fizer para Deus, faça em amor, porque no Senhor o nosso trabalho não é vão. Que Deus possa abençoar a sua palavra, que Deus possa fazer de nós crentes valorosos, né, na sua presença,
que possamos cada dia mais buscar, aprender da palavra de Deus para levar a outras pessoas a esperança que há em nós. E a nossa esperança é Cristo Jesus. Nós não podemos esquecer que um dia nós o veremos face a face. E que possamos aguardar esse dia com alegria, com o coração cheio, agradecido, né? Que possamos esperar, ouvir de Jesus: vinde, benditos do meu Pai. Que a nossa carreira, que o nosso alvo possa ser, cada dia, sermos um pouquinho melhor, né? Para assim podermos agradar ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Essa é a palavra que eu tinha preparado para os irmãos. Eu quero chamar a irmã Cris para ela estar orando, para estarmos encerrando, para estarmos agradecendo, porque mais um dia nós tivemos o privilégio de estarmos aqui na casa do Senhor, porque é um privilégio. Poderíamos estar em muitos outros lugares, mas escolhemos estar aqui. E o Espírito Santo de Deus teve a oportunidade de falar com você. Se você ouviu a voz do Senhor esta noite, não endureça o vosso coração. Volte para Jesus, que grandioso é em perdoar. Que possamos começar 2022 com essa promessa para nós mesmos. Eu vou viver para agradar ao meu Deus. Amém? Deus abençoe cada um de nós. Amém. Vamos estar orando, né? Agradecendo ao Senhor por esse culto, por essa palavra tremenda. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos, Senhor, te render graças, ó Deus, por essa palavra, ó Deus, tremenda, ó Deus, que o Senhor usou aí a irmã Luzia para estar nos abençoando, Senhor. Obrigada, Deus amado, por este dia. Obrigada por tua bondade. Obrigada por tua misericórdia, Senhor. Obrigada, Deus, pela tua palavra viva, Senhor, que nos fortalece, que nos alimenta, que nos exorta, ó Deus. Muito obrigado, Senhor. O Senhor venha, Deus, nos guardar, nos abençoar, ó Deus, esse restinho de noite. Nos leva, Senhor, para as nossas casas, para a nossa casa em segurança. Nos cobre com teu sangue, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua bondade, por tua misericórdia, Senhor, que nos cerca, ó Deus amado, diariamente, Senhor. Essa oração que eu faço, Deus, te louvando e te agradecendo, em nome de Jesus. Amém.